prestem atenção nisso que eu vou falar, tá? Isso aqui é muito sério que eu vou pregar na noite de hoje. Apocalipse 6, versos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Deixa-me ver se vocês estão conectados comigo. O verso 2, todos juntos, 1, 2, 3. E olhei. Amém. Tome o assento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu compreendo que o livro de Apocalipse não é um livro fácil de interpretá-lo, porque existem pelo menos 4 dificuldades básicas no livro de Apocalipse, que são: número 1, a simbologia do livro; número 2, a estrutura do livro; número 3, os conceitos e métodos de interpretação do livro; e número 4, o uso do Antigo Testamento no livro. É claro que a maioria dos cristãos considera o livro de Apocalipse como sendo o vilão do Antigo Testamento. E a maioria dos cristãos também considera que o livro de Apocalipse fala apenas de selos que se abrem, de trombetas que tocam e de taças que são derramadas na terra. Além de selos, de trombetas e de taças, a maioria dos cristãos considera o livro de Apocalipse apenas como um livro que fala-nos de flagelos, abismos que se abrem, demônios que vêm para atormentar os homens na terra, a ira de Deus de forma geral derramada sobre os humanos na terra. Mas o Apocalipse não fala apenas de flagelos, não fala apenas de selos que se abrem, de trombetas que tocam e de taças que são derramadas na terra. A proposta primordial do Apocalipse é falar sobre o triunfo do Cordeiro de Deus sobre a morte e sobre o pecado. A verdade é que no livro de João, o Evangelho de João, Jesus revela o Pai no capítulo de número 17. Mas no livro de Apocalipse, o Pai revela o seu Filho. E não revela o Filho ensanguentado na cruz, sendo escarnecido na cruz, morto na cruz. Pelo contrário, o Pai revela um Filho que triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. E revela a igreja que triunfa com o Cordeiro de Deus. Eu sei que ultimamente os irmãos que têm rede social, e quem não tem redes sociais hoje, né, tem visto algumas abordagens sendo constantemente debatidas. E é claro que o livro de Apocalipse não pode ser elucidado apenas com essas 3 abordagens, mas são as 3 abordagens que mais se discute ultimamente, inclusive tema de alguns debates, e eu já participei de vários debates por causa dessas 3 abordagens que os cristãos muito discutem hoje em dia. As 3 abordagens são chamadas de pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo defende que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Já o mid-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio ou durante a grande tribulação. E o pós-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Para início de conversa, eu quero que os irmãos entendam que eu sou pré-tribulacionista. Eu defendo que a igreja será arrebatada, retirada de forma brusca, sobrenatural da terra, antes que a grande tribulação venha sobre a terra, antes que o anticristo se manifeste sobre a terra. E é claro que eu não vou fazer aqui as conexões do Velho Testamento, uma vez que o elemento hermenêutico central do livro de Apocalipse são as tipologias do Antigo Testamento. Também
Eu não vou ler alguns textos aqui, porque eu quero ganhar tempo e cumprir a minha promessa de terminar essa mensagem dentro de uns 50 minutos. Mas a verdade é que a igreja, os salvos, que têm os seus nomes inscritos no Santo Memorial de Deus, o livro da vida, eles serão retirados da terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural. E após o arrebatamento da igreja, a terra terá como um governo aquilo que eles esperam há muito tempo. Inclusive, uma plataforma política vem sendo montada já há muito tempo. Existe um palco armado e em breve o protagonista do show neste palco é aquele que a gente conhece como a ponta pequena, o rei feroz de cara, o angustiador das nações. A Bíblia diz no Novo Testamento que ele é Anonymous, aquele que se opõe a uma ordem estabelecida. Comumente, nós cristãos o conhecemos como o anticristo. E falando do anticristo, o capítulo 6 de Apocalipse é um capítulo que fala precisamente nos versículos 1 e 2 sobre o filho mais importante de Satanás, o anticristo. Eu sei que para alguns, esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é tido como Jesus, mas observe que no capítulo de número 4 de Apocalipse existe a estrutura do trono do Pai. No capítulo de número 5 nós vemos o cordeiro que é moralmente digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E é exatamente o cordeiro que abre um dos 7 selos para que entre em cena este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Eu quero que vocês entendam um detalhe. O anticristo não virá montado num cavalo. Cavalo aqui significa força. Ele vem em força. A cor do cavalo é branco porque representa religião. Mas observem que João diz que ele vem montado num cavalo branco e que ele tem um arco na sua mão. O arco é uma arma de longa distância, falando do alcance político e religioso do anticristo. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele recebe uma coroa. A coroa representa a autoridade política. E isso porque o anticristo é religioso e político. Deixa-me ver se vocês estão entendendo o que eu estou pregando. Repete após mim: religioso e político. Por que segue esta ordem, pastor? Porque a política executará os propósitos da sua religião. Então, ele é o cavaleiro do cavalo branco porque ele vem em força, ele é religioso, ele possui um arco, falando do alcance religioso e político, e ele recebe uma coroa, porque representa autoridade política. Mas ouça o que diz Apocalipse 13, versículo de número 1. João diz: e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha na minha mão esquerda, João está dizendo assim: e eu me achei junto do mar. O que é mar, pastor? Mar na Bíblia significa povos, etnias, línguas. Vejam que diz Apocalipse 17, versículo de número 1. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças da ira de Deus, e disse: vem, João, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, a falsa religião, que está assentada sobre muitas águas. João não entendeu a visão que o anjo estava ali mostrando. E no versículo de número 15 do capítulo 17, o anjo explica a João o que ele estava ali mostrando. Ouçam: e disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, ou seja, a falsa religião, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Capítulo de número 13, versículo de número 1.
João está dizendo que ele se achou em visões de Deus, no meio de um povo, no meio de uma língua, no meio de uma etnia, no meio de um povo. E dentro do meu entendimento, essa parte geográfica é o Oriente Médio, que é banhado pelo mar Mediterrâneo, um dos maiores mares, ou o maior mar do planeta. E João diz: eu vi subir do meio deste povo, desta língua, desta etnia, uma besta. Você deve estar perguntando, pastor, quem é esta besta do capítulo 13, verso 1? É o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. A questão é que lá no capítulo 6, ele é um cavaleiro montado num cavalo, para demonstrar que ele vem em força, e que ele é religioso, e que ele terá um alcance, e que ele será um político. Aqui no capítulo 13, quando refere-se a ele como uma besta, a Bíblia está identificando-o como um ser bestial e violento. Olha o que João diz: a besta tinha 7 cabeças. Não é que o anticristo possui de fato 7 cabeças. Isso fala de astúcia, de inteligência, de sagacidade. João diz que ao mesmo tempo que ele possui 7 cabeças, ele tem 10 chifres. E é claro que o anticristo não possui 10 chifres. Esses 10 chifres que o anticristo possui são 10 nações bélicas que se aliarão a ele politicamente. Veja o capítulo 17 do livro de Apocalipse, versículo de número 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com uma besta. Capítulo de número 13, versículo de número 1. Ele é violento, virá de uma nação, tem 7 cabeças, falando de astúcia e sagacidade, possui 10 chifres, 10 nações bélicas que se aliarão politicamente a ele. Mas João diz que ele possui também 10 diademas. Diadema é uma meia coroa, é um distintivo real, significando que ele terá autoridade política sobre essas 10 nações. E João finaliza o verso 1 dizendo que ele tem um nome de blasfêmia. Ouçam o que diz o verso 6 do capítulo 13. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Perceba que ele não vai blasfemar não só contra Deus e o seu tabernáculo, ele vai blasfemar contra aqueles que habitam no céu. Ou seja, a igreja foi arrebatada antes. Versículo 2 do capítulo 13, escutem-me por favor. João diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, falando da sua rapidez. João diz que os seus pés são como os de urso, falando de estabilidade e falando de força. João diz que ele tem boca como de leão. Leão aqui fala da monarquia de Babilônia. Ouçam isto: a gente pensa que Babilônia existe a partir do 4º, 5º século depois de Cristo, quando passou a existir a instituição chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Quem nunca disse que a católica é a besta ou Babilônia? Todo mundo conhece como sendo Babilônia. Porém, não é a Igreja Católica Apostólica Romana Babilônia. Porque, como disse e repito, Babilônia não existe a partir do 4º, 5º século depois de Cristo, como a instituição católica apostólica romana. A Babilônia existe desde Gênesis capítulo 10. Nimrod foi quem fundou Babilônia. Lembram de Nimrod, o rebelde? A palavra Nimrod significa aquele que se opõe a Deus. Ele era rebelde. Tem muita gente que pensa que quando a Bíblia diz em Gênesis 10 que Nimrod era um caçador de aves, ou ele fazia safari,
está enganado. Quando a Bíblia diz que ele era um caçador poderoso diante da face de Deus, significa que dentro do texto da Bíblia, do Antigo Testamento, que Nimrod, ele caçava humanos para traficá-los como escravo. Ouçam isto, Nimrod é o anticristo do livro do Gênesis, e é exatamente ele quem fundou Babilônia. Todas as cidades da terra de Sineá, que é Babilônia, foi Nimrod que fundou. Mas pastor, Babilônia existe a partir de Nimrod? Não, Babilônia é o espírito anticristão, o espírito antideus. E esse espírito entrou na terra desde que o homem pecou. Depois que Adão pecou, o espírito do anticristo entrou na terra. E ele trilha uma linha tênue. Sabe quem foi a primeira pessoa que o espírito do anticristo entrou? Caim, que matou seu irmão Abel. Quem mata o seu irmão tem o espírito do anticristo. Lembra de Cão, filho de Noé? Foi uma das pessoas que o espírito do anticristo também entrou. E olha, pastor, João diz na sua epístola que existem muitos anticristos no meio de nós, mas há de se manifestar o anticristo literal. Isso mesmo, o anticristo literal, que vai governar a terra, apoiado por um sistema político e religioso. Mas ouçam, o anticristo não vai se manifestar sozinho. Ele vai se manifestar com uma outra besta. Que besta é esta, pastor? A do versículo de número 11 de Apocalipse 13. Ouça o que diz o texto: e vi subir da terra, não é mais do mar, é da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Perceba que essa outra besta parece ser uma pessoa, mas o caráter dela é o mesmo caráter da besta do versículo 1 do capítulo 13. Pastor, quem é esta segunda besta? A do versículo 1 é o anticristo, mas a do versículo 11 quem é? O falso profeta. O anticristo não vai se manifestar só. Ao seu lado ele terá uma espécie de primeiro-ministro, um bruxo super, mega, ultra poderoso. Esse bruxo é tão poderoso que o versículo de número 13 do capítulo 13, eu não sou muito fã do número 13 não, 12 mais 1, olha o que o texto diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista de todos os homens. Você sabe qual é a função desta besta ou do falso profeta? É exatamente fazer com que a terra adore o anticristo. Vocês devem ter missionários no continente africano, ou já devem ter recebido missionários da África aqui. Na África tem bruxos tão extraordinários, que quando eles vão colocar oferenda no mar, a água do mar se recua. Você sabia disso? Existem feiticeiros na África, que quando vai colocar oferenda na beira do rio, a água do rio ela recua. Tu sabia disso? Sabia que existe feiticeiros na África que levita? Você sabia que existe bruxos na África que encantam cobras e manda na casa de alguém para que a cobra morda? Sabia disso? Esse bruxo do capítulo 13, verso 11, que é a besta que sobe da terra, é um bruxo super poderoso. Vai fazer sinais miraculosos, até fogo fará descer do céu, com o propósito de que a humanidade seja enganada e adore o anticristo, que é a primeira besta. Ouçam isto: não será um tempo fácil aqui na terra. Será um tempo de uma perseguição implacável sobre os homens, sobre as mulheres, sobre adolescentes, sobre todos que ficarem aqui,
Porque um controle social será estabelecido na terra. Como assim, pastor? Um controle social? Sim, um controle social haverá na terra. O governo do anticristo está baseado em 3 pontos básicos. Número 1, um governo mundial único. Número 2, uma moeda mundial única. E lembre-se, todo dinheiro de papel em breve vai desaparecer, porque a moeda será virtual. E número 3, um controle social mundial único. Pastor Denilson, como um controle social mundial único? O 666. E este número, vale lembrar, que é uma das coisas que mais chama a atenção dos crentes. A marca da besta. E eu sei que a marca da besta, que é enigmática, que parece ser um tanto difícil de entendimento, eu gostaria de usar uma linguagem bem simples para que vocês entendam o que significa a marca da besta. É 666, porque 6 representa o número do homem. Sim, toda numerologia, todo número tem um significado. E exatamente o número 6 aponta para o homem, porque o 6 é um número imperfeito, e o homem foi criado no 6º dia da criação. Mas você deve estar me perguntando, pastor, são 3 vezes o número 6, 666. Por que são 3 vezes o número 6? É porque assim como existe uma trindade santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe uma falsa trindade, uma tríade do mal: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Só para que você não me esqueça: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eu sei que durante muito tempo, e eu não sou tão velho assim na igreja, eu conheci Jesus com os meus 22 anos, mas logo me interessei por escatologia, me informei nisso. Eu sempre vi que algumas coisas foram tidas como a marca da besta. Por exemplo, lembra quando lançaram a televisão? Disseram que a televisão era a marca da besta. Ninguém queria televisão dentro de casa, lembra? Depois veio o tempo do computador. O computador, o povo disse, é a marca da besta que está aí. Aí lançaram o controle remoto da televisão. Aí muitos crentes diziam, agora vão controlar a nossa vida. Aí veio o tempo da internet, www, que é o World Wide Web. Aí disseram, a internet é a marca da besta. Não foi a marca da besta. Lançaram o cartão de crédito. Disseram, o cartão de crédito é a marca da besta. Aí veio o tempo em que a Motorola, lá na Europa, lançou aquele microchip. Disseram, o microchip é a marca da besta. Aí veio o tempo do código de barras nos livros. Disseram, o código de barras é a marca da besta. Veio o tempo do scanner do supermercado. Pode acreditar, tinha crente que ia no supermercado fazer compra e dizia para o caixa, não passa nessa máquina aqui não, que isso é a marca da besta. Calcula na calculadora quanto que eu devo pagar. E teve uma época que até a sandália havaiana foi tida como a marca da besta, e crente não tomava Coca-Cola, porque pensava que a Coca-Cola era a marca da besta. Aí veio o tempo da pandemia. Eu nunca recebi tantas mensagens de WhatsApp e perguntas nas redes sociais, como no período da pandemia. Porque quando foram lançar o coronavírus, ou lançaram o coronavírus, que infectou a humanidade, perguntavam para mim, pastor Denilson, a Covid-19 é a marca da besta? Já está atingindo todo mundo. Aí veio o período da máscara. Aí foi que o povo aumentou as perguntas, perguntando se a máscara era a marca da besta. Depois veio o tempo da vacina. Aí disseram, estão já marcando o povo através da vacina. Mas não é a vacina, não é a máscara, não é a Covid-19. Agora estão dizendo que o Pix é a marca da besta.
Só que nada disso é a marca da besta, irmãos. A marca da besta, para que a gente entenda o que significa, é preciso a gente recorrer à língua que foi escrita no Novo Testamento, que é uma palavra chamada de charagma e a palavra chamada estigma. A palavra charagma, e eu queria que você repetisse após mim, charagma. Só para você não me esquecer, charagma. A palavra charagma é uma palavra que significa marca. Marca é charagma. A palavra charagma é de onde advém a palavra caráter. Isso mesmo, não me esqueça disso. A palavra charagma é de onde advém a palavra caráter. Não fique pensando os senhores que o anticristo vai empreender uma perseguição implacável, como de fato vai. E vai pegar as pessoas e prender as pessoas e injetar uma tecnologia na pessoa, a ponto da pessoa bugar, sem saber o que está fazendo, e se tornar um zumbi seguidor do anticristo. Não tem lógica. Subsídio teológico, bíblico, histórico. Apesar do avanço tecnológico, a marca da besta será implantada de forma voluntária nas pessoas. Vou perguntar para os senhores e não precisam vocês me responder. Haverá salvação no período tribulacional? É claro que vai. Vai ter salvação em massa no período da grande tribulação. Lembra de Apocalipse capítulo de número 7, que João teve uma visão das pessoas chegando no céu com palmas nas mãos, vestidas de branco. Isso significa que foram vitoriosos aqui na terra, morreram pelo evangelho. E escutem, não tem esse negócio de segunda chance, porque tem muito crente que diz assim: se eu não for arrebatado, eu ainda vou ter a segunda chance. Ora, pastor José Antônio, chance o homem tem durante a sua vida aqui na terra. E durante a grande tribulação será difícil. O anticristo vai propor a sua religião. E como a palavra marca em grego é charagma, e a palavra charagma, pastor Nelson, advém da palavra caráter, a pessoa de forma voluntária, de forma consciente, de forma racional, vai aceitar a marca, eu quero. E a pessoa será marcada, identificada, para poder comprar, vender, comercializar. Tanto que a Bíblia diz, não é o que você pensa, tá? Eu estou usando aqui um recurso de hermenêutica para que você entenda isso. Não é que as pessoas vão dizer assim, eu não quero, e a besta vai lá e injeta, e a pessoa vira um zumbi seguidor. Até porque, pastor, a Bíblia diz que quem receber a marca já está condenado. Significando que a pessoa vai receber de forma racional, inteligente. A pessoa vai querer, é do caráter, eu quero. E o anticristo vai marcar estas pessoas. Lembre-se que esse tempo é um tempo muito difícil na terra. Apesar de que nós já vivemos um tempo muito complicado. Saímos agora recentemente de uma pandemia, a Covid-19. Quem não lembra disso? Escutem-me isso. Esse Covid-19 teve dois projetos. Dois projetos, não se esqueçam disso. Número um projeto político. E número 2, um projeto seletivo. Como um projeto político? Eu, através de estudar geopolítica, de estudar esse tipo de comportamento social, de estudar principalmente hoje a política na China. Escutem isso. Cientistas inescrupulosos chineses com outros cientistas de outras nações juntaram-se, criaram e desenvolveram o coronavírus. Sim, desenvolveram o coronavírus com um projeto político. Qual projeto político, pastor? Primeiro, derrubar o governo de Donald J. Trump, o maior governo dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Os Estados Unidos viveu um tempo áureo como nunca antes. Eu estive lá por várias vezes no governo de Bush, no governo de Obama nos seus 8 anos, e estive por muitas vezes durante o governo Trump. Dá só uma olhada nos Estados Unidos da América. Eu vim de lá agora, pastor. Esse ano eu devo ter ido umas 5, 6, 7 vezes na América.
Biden destrói a América de forma gradativa. Uma das primeiras coisas que aconteceu no governo Biden, sabe qual foi? Retirar o exército americano do Afeganistão. 85 bilhões de dólares. O senhor sabe o que é isso? Cerca de 500 bilhões de reais. Ficaram em armamento para o Talibã, que está comandando o Afeganistão hoje. Desde pistolas Glock até helicópteros Apache. Hoje, ser crente, e o pastor conhece de missões, vocês sabem. A igreja perseguida também está lá. O Talibã está entrando em várias casas, pegando os smartphones dos irmãos lá do Afeganistão. E se tiver um aplicativo da Bíblia, o cristão recebe tiro de AK-47 ou de Kalashnikov na cabeça para ser exemplo para os demais. A América, como nação superpotência industrial, está decaindo dia após dia. Ouçam isto, e o crente precisa saber disso aqui. Os Estados Unidos da América já não é aquela superpotência industrial. Sabe por quê? Porque a China hoje é a grande rival industrial dos Estados Unidos. O que é isso aqui? Um smartphone da Apple, ou Apple como você queira. Qual tipo de smartphone que você tem? Pastor, eu tenho um Xiaomi, eu tenho um Samsung. Tudo made in China. O que é isso, pastor? É um iPad made in China. Esse tênis Nike que está no seu pé, fabricado na China. Parque industrial extraordinário, mão de obra barata, tecnologia sendo desenvolvida para a chegada do anticristo. Pastor, nós já somos um robô e a gente nem sabe. Dá uma olhada nas redes sociais. Pergunto para vocês e não precisa me responder. Para que serve essa câmera frontal do seu telefone? Para tirar selfie? Claro que não. Isso aqui é para identificar através da sua íris aquilo que te interessa. Por isso que quando você ver uma coisa, sempre as redes sociais estão te apresentando, o Google, o Wikipedia e todas as redes sociais, TikTok, Instagram e várias outras redes sociais. Ouçam isso, a China é superpotência, tecnologia 4G que a gente usa. Quem desenvolveu? Chineses. Tecnologia 5G, quem desenvolveu? Isso aqui é Apocalipse, tá? Porque a gente diz, religião e política não se discute. Você está enganado. No capítulo 7 de Daniel tem um homem. No capítulo 13 tem um sistema. No capítulo 17 tem um homem e um sistema. E é um sistema religioso e político. Nós estamos sendo já monitorados. Tudo bem, pastor? Eu entendi que a China está desenvolvendo tecnologia, que o projeto da Covid-19 foi derrubar Donald Trump, mas teve mais audácia por parte da China? Sim, pastor, eu sou apartidário. Quem morreu na cruz do Calvário por mim, não foi A nem B. Quem morreu na cruz do Calvário por mim, foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele quem ressuscitou no terceiro dia. Mas teve um projeto dentro desse Covid, um projeto político, para derrubar o antigo presidente do Brasil. E o sistema arrancou. Eu estive na Alemanha recentemente, pasme-me, pastor. Eu vi chineses com as nossas frutas cítricas na mão. Laranja, melão, ou melhor, abacaxi, lima, laranja. Todas as nossas frutas cítricas passando em comercial de televisão na Alemanha. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque os chineses estão colonizando várias nações. O Havaí, pasmem vocês, colonizado pelos chineses. A África do Sul, colonizado pelos chineses. O Brasil está repleto de chineses. Eu sou baiano, nasci na Bahia. Tem mais de 400 municípios da Bahia. Eu conheço aproximadamente 200 dos mais de 400 que existem. E se tem alguém aqui do Nordeste, sabe do que eu estou falando. O Nordeste sempre teve muito jumento, muito jegue. Sempre teve muito jumento no Nordeste. Pastor,
Se o senhor saísse de Salvador ali, pegasse Feira de Santana, Capim Grosso, Senhor do Bonfim, Juazeiro da Bahia, entrasse ali para sair para o Piauí, Petrolina, Jacobina do Piauí, Paulistana, Picos, pastor, era muito difícil você dirigir por causa da quantidade de jumentos na estrada. Pega um carro hoje, faz esse trajeto que eu acabei de te falar, ou melhor, você que tem parentes no Nordeste, dá uma ligada para alguns deles e pergunta assim: está tendo jegue aí no Nordeste, na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco? E ouça o que os teus parentes vão dizer: não existe mais jumentos no Nordeste, não tem mais jegues. Você sabe por quê? Porque os chineses comeram todos. Procure no seu YouTube, procure os canais, e você vai ver as televisões do Brasil, desde a Globo Lixo até Band, SBT e ONGs, fazendo cobertura por causa da quantidade enorme de abatedouros de jumento que os chineses construíram para abater os jumentos. E você sabe por que as ONGs entram em cena, pastor José Antônio? Porque eles estavam comendo até os filhotes das barrigas das jumentas. Até os filhotes, os jumentos mortos, eles estavam recuperando através de produto para mandar para a China. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque na China não tem comida. E o Brasil, vocês que vivem aqui no agro sabem melhor do que eu, o Brasil é a fazenda do mundo, meu caro deputado. Nós alimentamos 1,8 bilhão de pessoas diariamente, e lá não tem comida. Por isso que eles comem rato, barata, morcego, cobra, cachorro, cavalo, tudo que aparecer. Se o Satanás aparecer na frente de um chinês, ele assa o demônio e come, porque não tem comida na China. Por isso que derrubaram o governo de Bolsonaro, e agora várias alianças políticas foram feitas nessa última viagem do presidente. Pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. A igreja precisa compreender dessas coisas, porque a trombeta de Deus está apontada para a terra. Os salvos vão ser... Quem está entendendo o que eu estou pregando até agora? Levante uma das mãos. Levante uma das mãos, por favor, levante uma das mãos. Pegue na mão de alguém, se você puder. Fale para esta pessoa: eu quero te ver no céu. Fala para alguém: eu quero lhe ver no céu, pastor. Fala para alguém, fala: eu quero ver você no céu. Tudo bem. Esse foi o projeto político. E o projeto seletivo, pastor? O projeto seletivo foi que o vírus devia atingir as pessoas acima de 60 anos, 65 anos, pessoas com enfermidades mórbidas, pessoas com diabetes, pessoas com câncer. Porque por trás desse projeto seletivo estavam os Illuminati, os Bildens, os Rockefellers. Estava por trás desse projeto audacioso principalmente os globalistas, que são apoiados por instituições humanas como ONU, a Organização das Nações Unidas, a Unesco. E eles sempre, se você não sabe, os globalistas sempre desejaram um controle populacional. Desde que a humanidade possuía 3 bilhões de habitantes, os globalistas sempre quiseram um controle populacional, ou seja, determinar quem morria, principalmente as pessoas com enfermidades. Só que eu tenho uma boa notícia para dar para vocês na noite de hoje: o poder da vida e da morte, Deus não deu a ninguém. O poder da vida e da morte está nas mãos de Jesus Cristo. Lembra de Apocalipse capítulo 1, quando João está arrebatado nos céus, ele diz que ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia.
João diz que quando virou-se para ver quem falava com ele, ele viu Jesus no meio de 7 castiçais de ouro. E João descreve Jesus dizendo: ele tem vestes até os pés, cinto de ouro na altura do peito, cabelos brancos como a lã branca, olhos como chama de fogo, uma espada sai da sua boca, seus pés são como de latão reluzente, e seu rosto é como o sol. Ouça isto aqui, Jesus está sendo descrito aqui por João, para que a gente entenda o Cristo glorificado que venceu. As vestes até os pés, fala do seu sumo sacerdócio. O cinto na altura do peito, fala do seu sacerdócio dignificado. Ele é digno de ser sumo sacerdote. Seus cabelos brancos, fala da sua deidade, fala da sua pré-existência, fala da sua eternidade. Seus olhos como chama de fogo, fala dos olhos que tudo vê, tudo penetra, tudo conhece. A espada que sai da sua boca, fala do poder da vida e da morte. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Seus pés como de latão reluzente, assacalhado na fornalha, fala de pés de justiça, de juízo. Porque enquanto o ouro representa a glória de Deus, a prata a salvação, o bronze representa a justiça. E quando Jesus morreu na cruz, ele estava descalço. Mas quando ele vir para reinar na terra, ele não virá mais descalço. Ele vem com pés de justiça, pés de juízo para reinar. Seu rosto como o sol, fala da sua glória, fala da sua moral. Então se você acha que ele é digno de glória, levante uma das mãos, por favor. Dê um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Seu rosto como o sol, fala da sua glória e fala da sua moral. Ei, Cristo vai arrebatar a sua igreja antes que o anticristo se manifeste. Tem alguém que tem essa esperança? Pastor, quem vai no arrebatamento da igreja? Eu nasci na igreja. Você nasceu na igreja, mas o fato de você ter nascido da igreja, você não terá direito a entrar nos céus porque você nasceu na igreja. Eu sou pastor. Você não vai para o céu porque você é pastor. Eu prego. Eu não sei pregar tanto, mas prego. Não é porque eu prego que eu vou para o céu. Eu sou evangelista na igreja. Você não vai para o céu porque você é evangelista na igreja. Eu sou presbítero. Você não vai para o céu porque você é presbítero da igreja. Eu sou diácono, pastor. Eu sou o homem de pés sujos. Eu sirvo na igreja. Você não vai para o céu porque você é diácono na igreja. Pastor, eu sou missionário. Você não vai para o céu porque você é missionário. Pastor, eu sou a pessoa que deu início ao ponto de pregação que nasceu a igreja aqui na cidade. Você não vai para o céu porque a igreja nasceu lá na sua casa. A igreja nasceu foi no Calvário. Jesus morreu por ela. Pastor, eu canto. Você não vai para o céu porque você canta. Quem vai para o céu então? Só vai para o céu quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sim. Só vai para o céu quem tem o nome escrito no santo memorial de Deus, o livro da vida. Pastor, se Jesus vir hoje, como que será? No meu conceito, isso aqui não é doutrina, tá? Isso aqui não é doutrina, é um pensamento meu. 10% apenas sobe. 10%. Você já viu quantas pessoas não se falam na igreja hoje? Quantas pessoas não se olham? Estão pensando que o evangelho é no céu. O evangelho não é no céu, o evangelho é na terra. E existem princípios que precisam ser obedecidos. Comprou, pague. Tomou emprestado, devolva. Ofendeu alguém,
peça perdão. Foi ofendido, o agressor pediu perdão, perdoe. Porque só vai para o céu quem tem os seus nomes escritos no livro. Deixa-me saber quem é que vai, deixa-me saber. Levante uma das mãos, por favor. Fale alguma palavra que glorifique o nome de Jesus. Jesus vai arrebatar a igreja. E eu sei, isso pode acontecer hoje. Pastor, me mostre um fundamento bíblico para que você se certifique que Jesus pode vir hoje. Não vai haver um sinal prévio para o indicativo de que Jesus virá. Qual a base do arrebatamento da igreja no Antigo Testamento? Enoque. Enoque andava com Deus, e Deus para si o tomou, e nunca mais foi visto por ninguém. A igreja vai desaparecer. Sim. Esta é a maior esperança da igreja. A mensagem desta noite vai além de dinheiro, vai além de prata, vai além de ouro, vai além de vestes, vai além de posses. Eu estou falando da bendita esperança que a igreja mais aguarda. E eu sei que esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem antiquada, parece ser ultrapassada. Uma mensagem que eu ouvi muito nos anos 80 e 90, ou melhor, nos anos 90 e anos 2000. Dos anos 2000 para cá, esse tipo de mensagem sumiu dos púlpitos das nossas igrejas. Hoje apareceram os coachings. E o coach, pastor José Antônio, ele tem como função te levar a olhar para dentro de você. O pregador bíblico te leva a olhar para dentro da Bíblia e ver como é que você está. Jesus vai arrebatar a igreja. E eu sou partícipe da igreja do Cordeiro que vai sumir da terra. A juventude hoje precisa ouvir isso, pastor, me desculpe. Porque hoje em dia eu tenho participado de congressos por esse país e alguns outros lugares de outra língua que Deus tem me levado. Os workshops mais hoje são para falar de namoro, casamento. Pouco se fala de santidade, pouco se fala de renúncia, pouco se fala da conformação ideológica e emocional com uma forma de viver do mundo. E a igreja Jesus comprou para si. E Ele está esperando, aleluia. Amaria, cheira. Levante a mão, só quem pode glorificar o nome de Jesus Cristo. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, diz: eu quero te ver na glória. A mensagem não é muito para você, não é muito para você pular e saltar, é para você refletir. Pastor, eu tenho que ir nessa caravana, eu preciso subir no arrebatamento da igreja. Então você que está sujo, se arrependa. Você que é santo, santifique-se mais, porque Jesus vai levar a igreja da terra. E outra, Jesus não virá aqui não, pastor Nelson. É a igreja que vai ao encontro dele nos ares. Você está pensando que quando Cristo vir, vai dar tempo você dizer assim: espera um pouco, Jesus. Os senhores estão pensando que quando Cristo vir, vai dar tempo de dizer: Senhor, espere um pouco, Senhor. Não tem como. Ai. Me orechei, me camaia.
Kovicei, Amoshe. Nasci, Aleluia. Foi Paulo quem disse: o mesmo Senhor descerá do céu como alarido. É um general com ordem de comando. E a voz do arcanjo para ressuscitar a igreja do Antigo Testamento. E a trombeta de Deus para ressuscitar os crentes do Novo Testamento. E depois nós os que ficarmos vivos. Paulo esperava Jesus em seus dias. Eu sei que eu vou subir a qualquer momento. Pastor, você está com paranoia na cabeça. Não estou não, meu filho. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Quem tem essa esperança aqui? Quem tem essa esperança? Fale alguma coisa que glorifique o nome de Jesus. Fale alguma coisa que possa bendizê-lo. Ei, o mundo se prepara. Estou terminando, pastor. O mundo se prepara para a manifestação do homem do pecado. Pastor José Antônio, escutem-me os senhores, autoridades. Isso vai ficar aqui, pastor, marcado, registrado, pastor Nelson. A Bíblia, ela vai ser proibida de ser pregada. Leis estão sendo criadas para o combate ao cristianismo, porque o mundo odeia o cristianismo. Sim, pastor, o mundo odeia o cristianismo. Não vai demorar e ser proibido pregar as verdades da palavra de Deus. Escutem isso. Leis estão sendo criadas contra nós que somos chamados de fundamentalistas. Vai ser proibido pregar contra o pecado, contra falsas religiões. Leis estão sendo tramitadas contra a Bíblia Sagrada. Ouçam isto: as redes sociais serão proibidas, e já tem projetos de lei dessas redes sociais serem monitoradas pelo governo. Vai ser proibido falar de Jesus Cristo de Nazaré. Aproveita hoje. Os homens continuam amando mais as trevas em detrimento da luz. E prestem atenção nisso, principalmente você que é mãe e você que é pai. Todo esse aparelhamento está começando pelas nossas crianças. As escolas deixaram de ser um lugar seguro para a formação do saber das crianças e adolescentes. As faculdades deixaram de ser um campus de ensino, de formação secular, para ser um antro de ideologias, pensamentos contra Deus, contra a família tradicional, transformando os jovens em verdadeiros rebeldes. Jesus vai arrebatar a igreja. Hoje são inúmeros os gêneros. São inúmeros os gêneros. E o pastor não me pediu para pregar isso não. Sou eu quem estou pregando amando de Deus. São muitos os gêneros. Transgênero é o masculino que se sente feminino. Cisgênero é o masculino que se identifica socialmente e psicologicamente como masculino. Não binário, terceira identidade. Agênero, identidade definida como ausência de gênero. Andrógeno, mistura dos gêneros. Neutróis, pessoa neutra, não é masculino nem feminino. E ainda tem o demigênero, transfeminina, xenogênero, mulher não binária, homem não binário. Pastor, o que é que você tem a ver com minha orientação sexual? É que eu quero te apresentar o caminho que leva para Deus. Deixa-me saber nesta noite quem está indo nesta caravana para o céu. Levante a mão mais uma vez.
Fale uma palavra que glorifique o nome de Jesus. A igreja vai subir da terra, e pode ser essa noite, antes que o culto termine, pode ser de volta nessa caravana, que você está voltando para sua casa. A igreja vai ser retirada de forma brusca, sobrenatural da terra, a encontrar Jesus nos ares. E ouça-me, porque eu finalizo agora. Deus me deu um presente há 2 anos atrás. Que presente, pastor? Conheci um senhor de idade, chamado Abel Cidade. Como ele chama? Abel Cidade. Abel Cidade. Conheci numa aldeia, na aldeia de Maiauatá, no Pará. Quem pastoreia lá é o filho dele, pastor Wilkinson, meu amigo. Era um congresso de missões, e eu já devo ter ido lá 5, 6 vezes. É uma aldeia, mas tem um centro de convenções que pega 3.000 pessoas. Eu não sei de onde brota tanta gente. E o pastor Wilkinson disse assim: pastor, você sabe que não tem hotel aqui na vila, fica na minha casa. Eu disse: fico, mas você vai ficar até meu pai chegar. Eu não conhecia o pai dele até então. O pai dele chegou, pensa num velho descolado, aquele velho top, assim como o senhor. Desculpa chamá-lo de velho. Quando eu vi aquele homem, os nossos espíritos assim se ligaram tão extraordinariamente, que eu disse ao pastor Wilkinson: não me mande para a casa do evangelista não, me deixe aqui no quarto, bote um colchão que eu durmo no chão, e o pastor Abel Cidade dorme na cama. Ele disse assim: não, Wilkinson, deixa o pastor Denilson aí, coloque aquela cama de solteiro. E colocou a cama de solteiro. Pastor, Deus estava naquele quarto. Abel Cidade, ele tem um catéter, ele fazia hemodiálise. Ele começou a contar tantas coisas do céu para mim, experiências extraordinárias que ele teve com Deus, que aquilo me impactou. E não só dentro do quarto, sempre que a gente estava à mesa ou na varanda, os filhos dele se reuniam e testemunhavam das experiências poderosas, incríveis, que o seu pai havia vivido. Só que toda hora eu ia dentro daquele quarto, porque dentro daquele quarto eu sentia Deus dentro daquele quarto, e eu chorava dentro daquele quarto. E ele disse para mim: Denilson, eu vou te contar uma história. Você vai ter como história, mas eu vou te contar 2 experiências que eu tive com Deus. Se você tiver oportunidade para contar, conte. E eu disse: o senhor tem mais experiências? Ele disse: tenho. A primeira eu vou te contar. Ele disse: um dia eu estava orando, e Deus disse para mim: eu vou te mostrar o que acontece quando uma pessoa morre sem Deus, sem salvação. Ele disse: pastor, que quando uma pessoa morre sem Deus, a alma da pessoa se retira do corpo, e ela é conduzida por uma força descomunal. A pessoa tenta empreender força para voltar para o corpo, só que não consegue, porque tem uma força tão extraordinária que conduz aquela pessoa a ponto dela não poder voltar. E ele diz que não sobe, não desce. Ele diz que quando chega no mundo das trevas, pastor Abel Cidade me contou isso. Ele diz que essas almas são recepcionadas por seres que mudam de face. Unicórnio, leão, daqui a pouco é um cavalo. Diz que tem 4 patas, mas apenas 2 ficam no chão. E é recepcionada aquela alma por esses seres, que é introduzido num lugar escuro e não se via mais. Ele disse: Deus, piedade.
Ele passou dias orando. Ele disse: pastor, eu orei. Eu disse: Deus, o Senhor me mostrou isso. Isso me comove muito. Mostre-me como uma pessoa é salva. Ele disse que um dia estava orando no quarto dele, e o Senhor abriu a visão dele, e ele viu como que uma alma, a alma do salvo. Quem é salvo quando morre, pastor? Não é levada por essa força descomunal para baixo. Ele diz que tem uma escada para subir. Só que essa escada não é fácil de subir, porque ele diz que tem pessoas que tentam subir essa escada e vai, daqui a pouco desliza. Porque Deus estava mostrando o ato da salvação depois que a pessoa morre, como também a luta da pessoa enquanto aqui na terra. Tem muita gente que tem coisas mais fortes do que ele e luta de todo jeito. Ele diz que tem pessoas crentes que está lutando de todo jeito. Ele diz que tem crente que está se arrastando porque quer ser salvo. E nessa noite alguém pode estar me ouvindo aqui que está nessa condição. Só que ele disse: não julgue a salvação de ninguém. Você não sabe o que é que a pessoa está passando. Você não conhece as lutas internas. Você não sabe o que é que ele está passando. Mas tem gente que está lutando de todo jeito, mesmo quando não correndo, caminhando. Quando não caminhando, se arrastejando. Mas você vai vencer essa batalha. Ele disse, pastor José Antônio, que quando a pessoa chega lá em cima, já não é mais uma escada no infinito, é um caminho que vai reto. Tem uma espécie como se fosse uma guarita, e tem uma porta, e todos precisam passar por esta porta. Eu quero crer nessa noite que eu estou pregando para uma igreja salva, para crentes que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu creio que eu estou pregando para alguém que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Sim, eu creio que eu estou pregando para uma igreja que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se é verdade isso, fale alguma coisa para Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui está afastado da igreja? Levanta a mão. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Quem aqui está afastado do caminho do Senhor? Levante uma das mãos. Alguém? Pastor, eu não sou crente. Quem não é crente?